Bom dia, meus amigos. Estamos aí para um dia emblemático, nosso Papo Matinal 50. Tudo bem? Era para ter começado às 7h05, sou eu que estou no lance hoje. Tá chegando aqui quase às 7h10, são 7h09 exatamente agora, nesse momento. Nós vamos começar aqui o nosso Papo Matinal de hoje com o tema da preguiça. Esse tema aí é um tema emblemático para segunda-feira, não é verdade? Não é verdade? Galera que tá chegando aí, ó. Eduarda, Lean, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo Matinal. Deixa eu só esperar um pouquinho os atrasados aqui, de sempre no Papo Matinal. Os que estão sempre aqui conosco. Então vamos aguardar aí um pouquinho que eles já estão chegando, para a gente poder começar o nosso tema. E aí, o final de semana, tranquilo? Deixa eu aproveitar e dar uns recados para vocês aqui, né? Semana que vem eu vou começar um desafio com vocês aqui. Ou seja, algumas dicas bem práticas que a gente vai monitorando durante o dia para melhora pessoal, para o amadurecimento. Então a gente vai fazer alguns desafios aqui que possam contribuir aí para a evolução pessoal de cada um. Eu vou estar junto com vocês no desafio, tá? Junto com vocês, vou participar, vou fazer o desafio e vou também estar dando as dicas aí, né, pra gente poder estar melhor nas coisas. Vamos lá, a galera tá chegando, vai chegando. 7h10, segunda-feira, não avisei ontem, né? Então vou deixar aqui gravado pra galera assistir depois. Eu sei que o pessoal vem aqui depois para assistir o nosso Papo Matinal. Tá bom? Então vamos aqui. E aí, Vitória, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que tá a família? Espero que todos estejam bem. Beleza, meus amigos? Vamos lá, né? Vamos começar o nosso tema de hoje. Bem, meus amigos, é o seguinte. Hoje essa palavra, preguiça, é uma palavra que a gente tem um certo receio de utilizá-la, né? Ela parece um pouco feia, no sentido de quando a gente utiliza ela de forma séria. Que bom, estão todos bem. Que bom, Vitória. Isso aí, fica conosco aqui, vamos lá. Então, essa palavra preguiça, ela é uma palavra assim que é ruim, né? Ela traz consigo uma coisa pejorativa. Exceto quando a gente utiliza ela numa espécie de graça, né? Quando a gente diz assim, hoje eu tô com preguiça hoje, né? Aí a gente não tem vergonha de dizer, né? Como se a gente estivesse comentando de um sentimento normal, como se a gente estivesse falando um pouco dessa tendência a, tipo assim, poxa, eu acabei de acordar, ainda tô com preguiça, pô, segunda-feira, maior preguiça. A gente vai transformando isso em algo bom, né? Mas a preguiça é, antes de tudo, um vício capital, né? E que é tão ruim, assim, no sentido de... quando a gente é chamado de preguiçoso, você é um preguiçoso, que as pessoas elas não gostam de assumir esse movimento dentro delas. Assim como eu falei em outros momentos sobre a inveja, por exemplo, né? A inveja, a gente tem esse mesmo movimento. A gente pode assumir que a gente é ganancioso, que a gente é egoísta, mas a gente não assume que a gente é invejoso, né? E a preguiça, ela está dentro desse espectro. Para quem conhece, né, isso não é um domínio só religioso, mas é um domínio também popular, porque teve filme sobre isso, todo mundo conhece ou já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, ou 7 vícios capitais, eles têm esse nome porque vem de capital, né, de cabeça, de alguma forma, porque os pecados, quase todos eles se iniciam por essas 7 vertentes, né? Os vícios, eles se iniciam por essas 7 vertentes, ou tem nessas vertentes uma característica muito peculiar, que se você corta esse vício capital, você corta os filhos dele, né? Se você joga contra a pedra os filhos, né, o início dos movimentos, o movimento de luxúria, o movimento de avareza, o movimento de preguiça, o movimento de ira,
você joga fora tudo aquilo que vem nascendo daquilo ali, daquela CEP, né? Você ataca os pais para acertar os filhos. E a preguiça, ela foi uma forma como nós traduzimos para o Ocidente um movimento que os gregos chamavam de assídia, né? Ou akédia, em grego, né? Em akédia, que diz. E em português nós chamamos de assídia. O que é esse movimento de assídia? Os primeiros monges lá, quando eles foram falar sobre esse movimento, sobre a assídia, eles colocaram... eles contam uma história, né? Tem isso lá nas instituições, se não me engano... Não, nas conferências de João Cassiano, ele coloca um pouco disso, né? Desse movimento da assídia. E aí ele vai falar, obviamente, do exemplo como na vida do monge, né? O monge é chamado também de demônio do meio-dia. Isso porque nós experimentamos isso, né? Um pouco desse baixar a energia, um pouco desse diminuir da nossa vontade. Quando a gente vai se aproximando desse horário, né? Ele diz, né, que o monge, então, olha sucessivamente para a janela, porque ele demonstra com isso esse movimento de tédio, né? Que começa a tomar conta da gente. Parece que o sol demora a sair da sua posição. O desânimo. Então ele vai colocando todos os filhos ali que vão nascendo do que nós chamamos de preguiça. Se não bastasse nós já não utilizarmos o termo correto para a coisa, ou não confessarmos que esse movimento ele existe em nós, existe ainda um segundo problema nisso tudo. Hoje nós queremos deixar esse nome de lado, não é isso? Então as pessoas gostam de chamar de procrastinação. Ah não, eu não... A pessoa não chega para mim assim e pergunta assim, Maurício, como vencer a preguiça? Na caixinha é constante as pessoas falam assim, como vencer a procrastinação? Que é o nomezinho moderno que a gente dá para preguiça. Mas a procrastinação, ela nada mais é do que um tipo de movimento da preguiça. Ele não é o único movimento da preguiça. Eu até gosto de usar o exemplo da gula, por exemplo, que também é uma palavra que foi perdendo o significado no nosso tempo. A gente chama de gula hoje aquela pessoa que come muito, mas isso é só um tipo de gula, isso é só um tipo de gastrimargia, que é um nome em grego, né? Loucura do estômago. Margia, loucura, e gastro, de ventre, estômago. Então o que acontece ali, né? Por exemplo, no movimento da gula, né? Não é só o comer muito que é um tipo de gula. Esse desejo por comer refinado, sabe? Sempre querendo um temperinho diferente, sempre querendo um gostinho melhor. Ou esse movimento que acontece conosco de querer antecipar a hora da comida, né? Essa coisa de ficar beliscando, isso tudo são movimentos da gula também. Estou explicando isso para vocês entenderem que esse mesmo processo que aconteceu com a gula acontece também com a palavra da preguiça. A preguiça hoje, quando nós chamamos de procrastinação, cras significa amanhã, né? Então a gente está se reportando a esse movimento de deixar para amanhã, né? De não tomar uma resolução hoje. Só que isso é só um pedaço do que realmente é o que nós chamamos de preguiça. A preguiça ela é sobretudo uma doença da vontade, tá? Uma doença da vontade. Eu costumo explicar isso quando eu vou falar com casais. Por quê? Explico, né? Muitas das vezes, num casamento, o que se perde não é a vontade de viver um com o outro. A gente experimenta uma perda do desejo. Já ouviu quando as pessoas dizem o seguinte, né? Ai, Maurício, aqui no meu casamento acabou o amor. Acabou o amor. Eu não tenho mais amor, né? A gente parece amigo agora. A maioria das vezes eu falo assim, olha, cara, o que tem vocês parecerem amigos? Vocês terem esse sentimento de amizade. O matrimônio, ele nasce exatamente desse sentimento de amizade, pô. O que você está me reportando é outra coisa, não é que acabou o amor. O que você está me reportando é que talvez entre vocês está ocorrendo uma diminuição do desejo. Ah, Maurício, então o que é amor, o que é desejo, o que é vontade? Eu não estou entendendo nada. Tá bom, vamos com calma. Toda a nossa personalidade, ela gira em torno de um bem, de alguma coisa que a gente ama.
Observa que todos os nossos movimentos, eles estão sempre olhando e girando em torno de algum bem que desejamos alcançar ou conquistar na vida. Então veja, se o que eu quero na minha vida é, por exemplo, emagrecer, ficar fitness, porque está chegando o carnaval e eu quero ficar saradão, o meu roteirista vai fazer um planejamento para isso, ele vai esperar de algumas atitudes da minha vida, ele vai fazer um planejamento para poder comer bem, dormir bem, malhar todos os dias, né, ter algum cuidado com a minha beleza e com a minha saúde. O meu personagem vai ter que subir no palco e executar isso, e eu vou avaliar o meu dia ao final dele. Eu vou olhar para trás, eu vou avaliar o meu dia buscando essa unidade, né, daquilo que eu planejei para aquilo que eu executei. Ou seja, toda a minha personalidade, as 3 pessoas da minha personalidade, roteirista, personagem e crítico, estão girando em torno desse bem que eu quero alcançar, que é a vida fitness. Isso acontece em tudo aquilo que a gente ama. Então, quando eu estou focado no meu casamento, quando eu estou focado no meu trabalho, quando eu estou focado em alcançar alguma virtude, em ser mais fiel no caminho de Deus, tudo isso eu estou colocando no meio das 3 pessoas da minha personalidade uma bolinha que nós chamamos de bem. Né? Bem, aquilo que pode realizar o meu coração de alguma forma, né? Que é objeto de um desejo. Ah, Maurício, beleza. E aí o que acontece? Existe uma confusão em nós da diferença do que é vontade e do que é desejo. Então, por exemplo, você chega lá na cozinha, olha aquela torta de limão que sua esposa fez, e aí você olha para ela e fala assim, nossa, que vontade de comer isso. E aí eu digo para você, na verdade não é vontade o que você tem ali, você tem um desejo. Porque a vontade, ela é essa atração que nós temos por um bem ausente, por um bem que está no nosso imaginário. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, sentado aqui na beira da piscina aqui do hotel, e aí me vem na cabeça assim, puxa, que vontade de comer uma barra de chocolate. É justo o que eu estou dizendo, por quê? A barra de chocolate ela não está presente no meu ambiente, ela nem sequer está presente aqui próximo, eu não tenho barra de chocolate no meu quarto, não tenho chocolate em lugar nenhum. Então o que eu estou desejando? Estou desejando, eu vivi um dia a experiência de comer chocolate no passado, eu lembro da sensação e eu consigo projetar no futuro com a minha imaginação essa atração, né? Eu lembro um pouco desse gosto, então eu tenho vontade. O que é vontade então? É essa atração por um bem ausente. Agora, quando esse bem está presente, quando, por exemplo, aparece diante de mim aqui aquele bolo, aquela torta Floresta Negra, né? Eu gosto muito de chocolate, Floresta Negra, ele aparece, está aqui, e parece que tem alguma coisa que está atraindo o meu personagem a comê-la. Isso é desejo. Vamos lá, meu amigo, você que vive essa realidade aí de repente, quando você está na rua, você passou uma mulher bonita e você puxa o teu olhar, né? De alguma forma, isso é desejo, isso não é vontade. Então veja que é o seguinte, quando a gente fala da preguiça, a gente está falando sobretudo de uma doença da vontade. Ou seja, o bem que a gente quer alcançar, ele está ausente. E eu já experimento um diminuir da vontade, um diminuir da minha vontade, tendo em vista que, de alguma forma, eu não consigo fazer com que a minha imaginação gere ou movimente essa vontade dentro de mim. Tá bom? Então o que eu preciso fazer se eu quero vencer a minha preguiça, né? O que eu preciso fazer se eu quero vencer a minha preguiça? Eu preciso começar, meus amigos, a aprender a amar esse bem ausente. A amar esse bem ausente. Às vezes é muito fácil a gente é claro assim, né? O ser humano ele é movimentado por presenças. Ele é movimentado por presenças. E muitas das vezes nós somos tomados pelo desejo, porque o desejo ele é um movimento mais fácil, mais leve, com menos inércia. Veja, eu gosto muito de usar esse exemplo da comida. Quando você está diante de uma comida, de algo que é apetitoso, você não precisa de memória, né? Os teus sentidos já te convocam naquela hora, né? Você sentiu o cheiro gostoso daquela comida, você viu o aspecto bonito do preparo dela.
Então o teu desejo é logo excitado e ele é forte em você. Mas lembre sempre do seguinte, o desejo, como ele depende do momento, como o desejo depende do momento, ele é passageiro. Ele é passageiro. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, se nós queremos vencer a preguiça na vida, nós precisamos de um ato de violência. Um ato de violência. Então, por exemplo, poxa, eu fiz nesse início de ano o propósito de correr todo dia de manhã. É óbvio que você vai levantar, cara, de manhã e você vai reconsiderar a coisa. Vai ter aquele movimento de quando você levanta bem cedo, né, para poder fazer aquilo que você quer fazer, vai dizer o seguinte, não, cara, você tá cansado, fica um pouquinho mais na cama. O que é isso? Você está diante de um bem antagônico presente ali. A sua cama, o conforto da sua casa, o fresquinho do ar-condicionado. E ele está convocando o teu desejo. O que você precisa fazer nesse momento? Lembrar que você tem uma vontade. Porque em que pese que a vontade, ela não é algo fácil de você excitar, ela é mais perene, ela é duradoura. Ou seja, a vontade, ela respeita um projeto de longo prazo. Quando você, antes de dormir, você fez aquele planejamento e você pensou o seguinte, cara, eu preciso fazer atividade. Você estava em mente o quê? Você estava em mente o seguinte, cara, eu estou um pouquinho acima do peso, pô, o meu exame já não está muito legal, eu estou lá com o meu triglicerídeo alto, né, com a minha insulina me arrebentando, eu estou sentindo uma lentidão de raciocínio. Tudo isso você está experimentando. Então, o que você faz nesse momento? Você está trabalhando a tua vontade. Mas observa o seguinte, como a vontade ela depende da memória, você não consegue movimentar ela com facilidade. Ela tem a força de uma grande pedra, de uma pedra gigante. Mas uma pedra gigante é difícil de movimentar. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, a vontade tem uma maior inércia. É mais difícil movimentar a vontade do que movimentar o desejo. Mas a vontade é mais duradoura. Então, se eu quero, por exemplo, alcançar esse projeto na minha vida, de fazer o exercício físico todos os dias, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, no momento que eu não estou fazendo atividade física, observar e deixar criar no meu coração, demorar nessa contemplação de que é bom eu fazer o exercício físico. Eu preciso olhar as pessoas ao meu redor que fazem o exercício físico e perder um tempo observando elas e vendo, caramba, olha só como ela está mais ágil, olha só como ela é mais disposta, olha só como ela tem mais bom humor, olha só como ela tem mais resistência. E eu me demoro naquilo, não é só eu ver aquilo ali e tá safo. Se demora naquilo, deixa aquilo construir em você uma vontade. Por que nós, se nós queremos viver uma vida virtuosa, nós precisamos fazer todos os dias um momento de meditação em cima de alguma coisa, né? Existem muitas pessoas que de manhã costumam fazer o seguinte, vou ler a Sagrada Escritura, eu vou ler aqui um livro espiritual, e eu vou me demorar um pouco ali, eu não vou dar uma lida e passei, eu vou ler aquilo, reler, eu vou ruminar aquilo no meu coração, vou considerar, eu vou tentar imaginar. Por quê? Porque o ser humano precisa desse tempo para impressionar o seu coração. Ele precisa desse tempo para marcar isso no peito e dizer o seguinte, cara, é isso aqui que é a vida. Criar memória daquilo ali. Criar uma vontade. Né? Criar uma vontade dentro de nós. Porque essa vontade, ela vai ser muito importante no momento da luta. No momento em que o desejo falar o contrário. Porque nós precisamos entender o seguinte, se nós estamos querendo mudar alguma coisa na nossa vida, exemplo, eu não faço atividade física, quero começar a fazer. Eu não estou estudando, quero começar a estudar. Eu não estou praticando uma virtude ou rezando e estou querendo começar a rezar. Eu tenho que entender o seguinte, eu não tenho essa virtude. Ou seja, o meu personagem, ele ainda tem um desejo torto com relação a isso. Ou seja, o meu desejo não é de fazer aquilo. Eu tenho a vontade de fazer. A vontade por quê? Porque eu sei que aquilo é bom, eu sei que aquilo vai me levar a um lugar melhor, mas chega na hora, as outras coisas me atraem. Ou seja, eu quero viver a virtude, eu quero ser uma pessoa melhor, mas quando eu chego entre os meus amigos, eu deixo exalar tudo aquilo que há de podre em mim. Eu falo mal das pessoas, né? Eu gosto de conversar sobre assuntos com resquíciozinhos de coisas sexuais. Então veja, você tem lá no seu interior
em algum momento você já percebeu que aquilo ali te faz mal, mas chega no momento, o teu desejo ele é maior do que a tua vontade. Então, meu amigo, se você quer cultivar a vontade para você poder vencer a preguiça, né? Vencer a preguiça não é só você ficar jogado no sofá. A preguiça é essa lentidão de movimento para qualquer coisa que a tua vontade já esteja de alguma forma convencida de que é bom para você. Olha, cara, é bom eu, por exemplo, fazer a minha atividade física todos os dias de manhã. Cara, mas aí chega na hora, eu quero ficar deitado na cama, eu quero ficar ali, eu não quero fazer. Eu reconsidero as coisas naquele momento, eu dou ouvido ao meu desejo que está desordenado naquele momento, e aí você não consegue. Então o primeiro passo para a gente poder vencer a preguiça é alimentar, né, esse amor por esse bem que está ausente. Alimentar esse amor. Alimentar por esse amor pela vida saudável, da atividade física, mesmo que eu ainda não a pratique. Alimentar o amor pela virtude, mesmo que eu ainda não o pratique. Alimentar a vida laboriosa, né, de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, bem terminado, ainda que eu ainda trabalhe mal. Esse é o primeiro passo. Depois eu preciso pensar o seguinte: o ser humano ele é um ser esquecente, ele é um ser que esquece das coisas, né? Uma vez eu vi uma palestra do Dr. Ítalo Marcilli que ele explicava sobre como é a palavra homem em árabe. E a palavra homem, a Vitória está falando aqui, somos na vontade, né? E só conseguimos fortalecê-la vencendo a todo momento. É duro. É isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês aqui, vocês tentarem entender. Diferenciar o que é vontade do que é desejo, né? A virtude é quando nós já conseguimos alinhar o desejo para desejarmos coisas boas. O que é a vontade? A vontade é esse desejo por esse bem ausente, esse bem que não está diante de mim ali, né? É verdade, nós estamos com a nossa vontade fraca e nós precisamos alimentá-la aqui e aqui. Por quê? Porque toda experiência que nós vivemos se transforma numa memória que alimenta os nossos roteiros futuros. Então, por exemplo, hoje eu estou falando aqui da corrida para você, porque, por exemplo, hoje eu dei uma corrida, né? De manhã, dei uma corrida, fiz a minha atividade física aqui. Poxa, quando eu cheguei e voltei, falei assim, nossa, como eu estou me sentindo bem. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento? O meu personagem experimentou aquilo no palco e eu estou criando uma memória de, tipo assim, fazer atividade é bom. É claro que amanhã vai ser mais fácil eu fazer. É claro que eu vou fortalecer a minha vontade. Eu estou fortalecendo a minha vontade com boas memórias. Entendeu? Isso que é importante. A gente pode fazer isso com aquilo que nós encarnamos ou aquilo que nós vemos na vida dos outros. Então, eu preciso, como ser humano, eu estava falando do Dr. Ítalo, né? Ele dizia que homem, a palavra homem, né, de ser humano, em árabe, vem de uma palavra isman, né, que significa aquele que esquece. Que esquece o quê? Qualquer coisa? Não, que esquece as coisas fundamentais da vida. Nós somos seres esquecentes, entendem, meus amigos? Entende? Nós somos seres esquecentes. Nós perdemos as impressões com muita facilidade. Então, se nós queremos criar uma vontade de alguma coisa para vencer as preguiças da nossa vida, nós precisamos demorar nas coisas. Nós precisamos sair desse frenesi, olhar para os nossos objetivos e demorar neles. Cultivar esses objetivos no nosso coração. Então é isso, meus amigos. Qual é o meu convite para vocês hoje, aqui, terminando esse papo matinal? Nós precisamos demorar nas coisas, cultivar na nossa mente e no nosso coração aquilo que nós queremos fazer, para a gente poder ir movimentando a vontade aos poucos. E ter um pouco de paciência, que a vontade não se move de forma rápida. A vontade, ela se move a partir dessa insistência, desse convencimento que nós fazemos do nosso intelecto, para que nós possamos aplicar isso na vontade. Tá bom, meus amigos? É isso que eu queria dizer para vocês hoje. O nosso papo matinal agora está começando às 7h05 da manhã. Eu vou fazer um desafio com vocês. Eu quero vocês aqui, ó, que estão aqui me acompanhando hoje, amanhã comigo, 7h05 da manhã. Faz esse esforço, vence essa preguiça, esteja aqui comigo, 7h05 da manhã. Não por mim, mas pela tua disciplina, né? Pela tua organização interior. Tá bom, meus amigos?
Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, o nosso próprio Papo Matinal às 7h05 da manhã. Fiquem com Deus, até amanhã.